Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos aí bem-vindos à essa nossa experiência em relação a compartilhar um pouco daquilo que a gente vivencia na coordenação e na presidência da Associação Brasileira de Polos de Educação à Distância, ok? Desejando aí uma boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para iniciar um pouquinho da apresentação e contar um pouco aí da história dessa associação e o porquê da fundação dela. Por que a gente iniciou o crescimento, a fundação da Associação Brasileira de Polos de Educação à Distância a partir do momento vivido pela própria educação superior brasileira, principalmente no ensino EAD. A gente tem aqui uma transparência, coisa que dá mais ou menos uma ideia do tamanho das matrículas da educação superior no Brasil. Então, hoje nós estamos aproximadamente com 6.500.000 matrículas no ensino superior, né, com matrículas totais. Esse é um número bastante expressivo, e a gente sabe que o número de matrículas no ensino à distância está praticamente quase chegando no mesmo número das matrículas no ensino presencial, né? Então, realmente uma alavancagem muito grande, principalmente agora com essa questão da pandemia, todos os reflexos da pandemia. Um dos principais reflexos que nós tivemos foi o incremento das matrículas no ensino à distância. Ok? Então, esse volume de matrículas já sinaliza, efetivamente, um grande crescimento que a gente está tendo na educação superior brasileira. Isso, se a gente for ainda se aprofundar e contemplar a parte de metas do Plano Nacional de Educação, o comprometimento que o governo tem em aumentar o número de matrículas, então a gente tem números ainda mais expressivos em relação a isso. Então, vejam que atualmente nós temos um número de 8.604.000 matrículas, e a distribuição dessas matrículas, elas estão praticamente 24,17% na rede pública, e 75% dessas matrículas estão na rede privada de ensino superior. Perfeito? Isso, então, já dá uma ideia da importância do segmento do ensino privado dentro dos números apresentados. A gente tem uma projeção, e quando eu falo isso, a gente foram os principais estudos de empresas especializadas nessa área, nesse segmento. Eles projetam um número de matrículas acima de 9 milhões, praticamente quase 10 milhões de matrículas, que hoje existe uma demanda reprimida. Essa demanda hoje não é atendida por uma série de fatores. Um dos principais é a questão da renda e do financiamento estudantil, que não contempla, né, o ensino à distância. Mas a gente pode projetar que uma boa parcela desses quase 10 milhões de matrículas, que é uma demanda existente, a gente vai ter isso dentro. Se a gente seguir os mesmos percentuais, a gente vai ter praticamente 7,5 milhões de matrículas no ensino superior privado. Tá? Não obstante, a gente sabe também que o ensino público teria que abrir esses 2.300.000 vagas, e a gente sabe que isso aí é bem difícil de acontecer. Ou seja, a gente tem uma perspectiva de crescimento do ensino superior privado bastante significativa, ok? E, basicamente, principalmente na questão do EAD, quais são os principais sinais que esses números, que essa demanda vai poder ser alcançada, principalmente em relação quando a gente vai caracterizar a presença dos cursos novos, ou seja, cursos que ainda hoje não são ofertados na modalidade
EAD, o curso de enfermagem, algumas instituições já conseguiram a sua autorização, mas a gente tem os cursos novos que têm grande demanda, possuem uma grande demanda, que são os cursos de Direito, os cursos de Psicologia, outros tantos cursos na área da saúde, que invariavelmente virão, né, para a modalidade EAD ou híbrida, enfim, eles serão oferecidos, sem dúvida nenhuma, na modalidade EAD. Então, fazendo um breve resumo, a gente vê uma grande expansão, uma grande possibilidade de crescimento no ensino superior privado, principalmente na modalidade EAD. Perfeito? E como é que os grandes players, como é que os grandes players, as grandes instituições de ensino focaram ou estão se disponibilizando ou estão focando na questão do atendimento e buscando o atendimento dessa demanda e dessa demanda projetada, com a oferta do ensino EAD através dos polos de educação à distância. Vejam, aqui é um gráfico muito importante, é um gráfico que caracteriza bem o nosso segmento, entendeu? Vejam que do ano de 2014, nós saímos de um patamar de menos de 5 mil polos para a existência hoje de um total de mais de 27 mil polos de educação à distância no Brasil. Ou seja, entre 2014 e 2020, nós tivemos um incremento de 576%, ok? De 576% nesses 6 anos, ok? Então, temos que reconhecer que pouquíssimas coisas no mundo cresceram 576% nesses últimos 6 anos, ok? E uma delas foi esse segmento, o segmento de polos de educação à distância. Então, vejam, fazendo o link com a parte anterior, a demanda, o crescimento da demanda e uma expectativa dessa demanda ser atendida, ela será atendida via polos de educação à distância. Então, se a gente for comparar aqueles números lá, significa mais ou menos dizer que se hoje você tem um polo de 200 alunos, 250 alunos, você projetar esse polo com o dobro de alunos não é um planejamento furado, ok? Desde que você tenha efetivamente condições e esteja alinhado com as tendências, com as novas perspectivas que esse mercado também apresenta. Então, esse gráfico, eu acho que ele define muito bem o momento da educação superior, aquilo que a gente fala de educação superior brasileira, na questão dos polos de educação à distância. Então, a gente tem uma parcela desses polos, não tenho dúvida nenhuma, que eles estão autorizados junto ao MEC, eles têm a sua legalidade junto ao MEC, a sua autorização junto ao MEC. Não obstante, a gente tem, indubitavelmente, uma parcela desses polos ainda não numa operação efetiva. Em contrapartida, a gente também tem, nesse número de polos, unidades, polos de educação à distância, que não completaram ainda o seu ciclo o seu período de maturação. Vejam que a grande explosão se deu a partir, logicamente, da flexibilidade como é que deu em 2017. Então, quer dizer, a gente teve um grande incremento do número de polos entre 18, 19 e 20. Ou seja, praticamente nos últimos 3 anos. Então, se a gente for analisar que os cursos tecnólogos possuem entre 2 anos e 2 anos e meio, e os cursos de bacharelado 3 anos, e alguns cursos que funcionam no EAD já como nutrição, engenharias, demandam 5 anos, esses cursos ainda vão alcançar o seu ponto de maturação lá na frente. Perfeito? Ou seja, a gente vai ter, nos polos de educação à distância, alguns tipos de crescimento diferentes, né? O próprio crescimento orgânico, um crescimento por competência de captação, vamos falar assim,
E um outro ponto extremamente relevante que a gente tem que entender, que vai ter também, que terá também, é a questão dos cursos novos sendo disponibilizados nessas unidades, nesses polos de educação à distância. Então, se por um lado a gente tem hoje um crescimento de 576% nos últimos 5, 6 anos, e aí hoje a gente tem uma concorrência muito grande, uma disputa por espaço muito grande, 3, 4, 5 polos de educação à distância em cidades com 50, 60 mil habitantes. A gente também, por outro lado, tem que ver que existe uma grande perspectiva de demanda, dessa demanda ser crescente também, contemplando ajustando um pouco mais essa competição que hoje é bastante severa. E aí, agora eu vou para um outro ponto, e aí a gente vai falar efetivamente sobre a questão da importância daquilo que a gente chama de polo parceiro. Entendeu? O primeiro ponto que a gente tem que entender e que a gente tem que valorizar nesse segmento é que existe efetivamente os polos e eles estão vinculados a uma instituição de ensino superior, os grandes players do mercado de ensino superior brasileiro. Mas grande parte e uma relevante, uma significativa parte desse crescimento, desse aumento, como eu coloquei no slide anterior, de 576% em 6 anos, atingindo aquela marca expressiva de mais de 27 mil polos, ele foi efetivamente realizado por empreendedores educacionais. Não foi única e exclusivamente pela capacidade de investimento de um dos grandes players da educação brasileira. Esse crescimento, esse atingimento desses números, a valorização que a gente tem que dar nesse crescimento, a valoração que a gente tem que dar a esse crescimento, é que surgiu nesse segmento, nessa grande expansão, um empreendedor educacional, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele era uma pessoa que tem o espírito empreendedor, que estava ligado a alguma instituição de ensino, e que pelo seu trânsito, pelo seu conhecimento, pelo seu transitar na área da educação, ele acabou se tornando aquilo que eu chamo, né, do empreendedor educacional. Perfeito? Então, essa capacidade de investimento nas instituições de ensino, a qual muitos de nós representamos, ela é limitada. E ela tem que ser dividida entre todos os polos que acabam fazendo a parceria com a própria instituição de ensino. Perfeito? Então, essa é uma característica muito importante, muito relevante, que deve ser destacada. Então, quando a gente fala em interiorização do ensino superior brasileiro, que aconteceu significativamente nesses últimos anos, principalmente como a abertura de polos de educação à distância em cidades com poucos, né, com 10, 15, 20, 25, 40 mil habitantes, que antigamente seria quase inimaginável a gente supor que lá poderia ter uma instituição de ensino. Hoje você tem um braço de uma grande instituição de ensino funcionando lá, operando lá, disponibilizando educação de qualidade, através de quem? Desse empreendedor educacional, que assumiu a capacidade de investimento, que dividiu a capacidade de investimento com as grandes instituições de ensino e levou essa instituição de ensino, e levou educação de qualidade, está levando educação de qualidade aos confins, aos maiores rincões desse nosso país, dessa nossa nação, disponibilizando isso lá na ponta. Ok? Então, vejam, nós temos os polos parceiros, eles acabaram, né, destacando a sua capacidade de investimento e a interiorização da educação. O crescimento do setor do educacional, ele se deu muito, em parte, por conta, né, desse empreendedor educacional. E aqui eu vejo esse empreendedor educacional, ele, via de regra, ele é a pessoa que tem proximidade com a educação superior brasileira.
Ele é um professor, um ex-professor, às vezes um gestor educacional. São pessoas que têm um grande conhecimento, uma grande formação acadêmica. E quando eu digo formação acadêmica, eu não falo em titulação acadêmica, eu estou falando em experiência acadêmica. Entendeu? São pessoas que transitam no ensino superior, que transitam na educação há muitos anos e levam esse know-how, levam essa vocação, o exercício dessa vocação, para dentro de um polo de educação à distância. E aí vem o próximo ponto, que é a realidade regional. Ele conhece essa realidade regional, essa inserção regional, como ninguém. E aí ele transfere isso a um polo de educação à distância, numa parceria de sucesso, efetivamente, com os grandes players da educação, com as grandes instituições de ensino superior, e ele consegue dar um caráter regional a uma grande instituição de ensino do país inteiro. Então, aquela capilaridade tão buscada pelas grandes instituições de ensino, ela, na verdade, ela é alcançada via empreendedor educacional, via polo de educação à distância. E quando a gente fala em polo de educação à distância, basicamente existem os polos próprios, que são os polos das instituições, mantidos e gerenciados pelas próprias instituições de ensino, e os polos parceiros, aqueles que eu destaco a presença do empreendedor educacional. E vejam que, antigamente, antes da flexibilização da abertura dos polos, em 2017, a gente tinha empreendedores educacionais com poucas unidades. Quando muito, um diretor de polo, um dono de polo, um empreendedor educacional, tinha 1, 2 unidades. Hoje já é comum, com essa grande expansão do segmento, ele ter muito mais polos. Então, você falar de um empreendedor educacional com 4, 5, 8, 10, 15 polos, não é, hoje já é uma realidade presente também dentro desse segmento. Então, o que mais importante a gente destacar, estão fazendo não uma reprise da nossa apresentação, o segmento que a gente tem é grande e tem uma perspectiva de crescimento significativa. Essa perspectiva de crescimento vai ser atendida via polos de educação à distância. E que, pela sua grande facilidade de conhecimento e pelo modelo de parceria, vai ser, ou tende a ser, através de polos parceiros. E esses polos parceiros, então, nada mais normal, nada mais comum de que a gente imaginar esses polos, esses polos parceiros se reunindo dentro de uma associação, compartilhando as suas experiências e tendo uma associação que efetivamente valorize, se comprometa com essa realidade, que é uma realidade nova, gente. Nós estamos construindo uma nova realidade. Essa explosão de polos fez surgir esse empreendedor educacional. A gente precisa entender melhor o papel desse empreendedor educacional. Por quê? Porque a educação, um polo de educação à distância, tem características muito específicas de um outro negócio, como uma padaria, um posto de gasolina, seja lá a comparação que cada um queira fazer. Então, mas esse empreendedor educacional, ele tem a grande vantagem, por quê? Porque ele aprende educação, ele vive educação. Ok? Então, ele é um empreendedor diferenciado no ponto de vista da sua experiência, da sua vocação. E aí ele coloca todo esse know-how, toda essa expertise, toda essa atenção que ele tem com a educação à disposição para a gestão de um polo de educação à distância de sucesso. E a Associação Brasileira de Polos, ela tem efetivamente essa vontade, esse objetivo. Reunir todos esses empreendedores educacionais em torno de um segmento educacional. A gente viu crescer um novo segmento nos últimos 3 anos. Essa é a realidade. Essa é a realidade.
Eu tenho 23 anos 23, 24 anos de ensino superior, né? Então, eu sei que a minha fisionomia não aparenta isso, eu sei disso, tá? Mas a gente, e quem está aí há bastante tempo no ensino superior, viu todas as ondas que a gente passou. A explosão do ensino presencial, depois o crescimento do ensino à distância, a restrição, o encolhimento do ensino presencial, a abertura do financiamento educacional como forma de viabilizar o atingimento, o alcance de algumas metas. Perfeito? Então, o que a gente vê hoje, para quem analisa e visualiza o mercado do ensino superior em relação aos polos de educação à distância? Um novo segmento foi criado nos últimos 3 anos. A gente tem que ter certeza disso. Isso não é uma ideia, isso não é uma opinião. Isso é uma realidade. Perfeito? Então, hoje existe um segmento dentro da educação à distância, dentro do ensino superior brasileiro, que se chama polos parceiros. E quais são as características desse segmento? Algumas dessas que eu já falei. O empreendedor educacional, vocacionado dentro da educação superior brasileira, com compromisso com qualidade, com um grande conhecimento regional. E esses polos parceiros fazem toda a diferença. Eu tenho sempre um exemplo, uma brincadeira que eu faço, que eu digo o seguinte: a diferença do polo parceiro do polo próprio, das instituições de ensino, é que o polo parceiro, ele ajuda na festa da igreja. Por quê? Porque ele tem a inserção regional. Ele é o frente. Ele está lá na frente da instituição. Então, ele conhece o pessoal da grande festa do município, ele vai estar lá. Por quê? Porque ele está inserido, ele mora naquele município, ele mora naquela região há 5, 10, 15, 20 anos. Então, e a gente sabe, quem trabalha com educação sabe disso, instituição de ensino tem que ter raiz. Instituição de ensino tem que ter raiz. Perfeito? Então, a gente viu crescer, nesses últimos 3 anos, um novo segmento dentro da educação brasileira, que é um segmento chamado polos parceiros. Esses polos, a gente tem que entender a relevância deles dentro do processo. E a AB Polos veio exatamente para isso. Reunir todos os polos de educação à distância, aquelas pessoas que têm o seu caráter associativo, que entendem que o fortalecimento desse setor é o fortalecimento da educação brasileira, que entendem que quanto mais os polos de educação à distância estiverem fortes, consolidados, melhor vai ser a educação da qualidade na ponta, melhor aquele projeto político-pedagógico da instituição é efetivado na ponta. E aí a AB Polos vem efetivamente para dar essas respostas, para reunir essas pessoas, para reunir esses empreendedores educacionais em torno deste novo segmento. A gente viu, a gente vai chegar num determinado momento na nossa vida, quando a gente for bem mais velho, e a gente vai olhar para trás e vai dizer o seguinte: eu vi nascer esse segmento. E eu fiz parte disso. Essa é a nossa realidade. Gente, por favor, não queria falar demais e queria também agradecer a todos que estão aí no chat, né? Tem algumas perguntas, por favor, quem quiser fazer algum questionamento, fique à vontade. Estou vendo aqui a pergunta do Marcos Galini. Direito EAD, será que a OAB vai permitir? Vai. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a minha avó e bisavó já falavam, né? Não tem como suportar mais a pressão. Já existem mais de 75 pedidos de autorização do curso de Direito na modalidade EAD. Alguns deles já foram analisados, perfeito? Eu acredito que se a gente tivesse um pouco mais de estabilidade política nesse ano, talvez a gente já tivesse uma surpresa extremamente positiva em relação ao curso de Direito,
se não no final desse ano, mas com certeza para o ano seguinte, isso seria já uma realidade. Minha querida amiga Isabela Fornari Miller, sim, o crescimento dos polos EAD gerou novas oportunidades empreendedor educacional, né? Te convido, inclusive, para que a gente pegue alguns alunos aí, a gente possa fazer uma parceria com o curso de mestrado e doutorado da ESAG, para a gente, de repente, pegar algumas pessoas e contemplar isso. Se existe, publicar um artigo, ver algum artigo, colocar alguns dos alunos do programa para estudarem efetivamente. Existe diferença entre esse empreendedor educacional e o empreendedor, vamos falar assim, tradicional? A gente tem que se conscientizar, Isabela, e isso é um tema muito interessante para a gente, de repente, levar aí para dentro do programa de mestrado e doutorado da ESAG, da UDESC, ESAG e UDESC, né? A gente está vendo crescer um segmento. A gente está fazendo, a gente está presenciando o surgimento de um novo segmento dentro do ensino superior brasileiro. O Benedito Brandão, muito obrigado pela presença. Ele coloca aqui que trabalha em um polo presencial e é articulador e acadêmico do curso de administração. Bom, então já conhece essa nossa realidade, né? Beatriz faz uma pergunta interessante. Você acredita que seja possível, de alguma forma, substituirmos um polo físico de EAD por uma plataforma digital? Não acredito. Posso estar errado, mas você pediu a minha opinião, e eu estou te dando a minha opinião. Eu tenho uma coisa comigo, nesses 23 anos de educação que eu tenho, dizer uma coisa. O ensino, quando a gente procura uma faculdade, quando a gente vai fazer um curso superior, a gente tem uma parcela de realização acadêmica, pedagógica, onde você vai buscar conceitos, conteúdos, e vai buscar o seu aperfeiçoamento acadêmico. E em paralelo, você tem um componente social, de realização social, de demanda social. Então, eu acredito muito no modelo semipresencial, no ensino híbrido, de ter presencialidade, né, na perspectiva dos polos de educação à distância. Entendeu? Eu vejo que o aluno, e se vocês me perguntarem qual é a perspectiva de futuro, só para finalizar, a minha perspectiva de futuro é que daqui a pouco o aluno vai procurar o polo para ele ter uma experiência educacional. Que experiência é essa? Eu não sei ainda. Eu sei o que é que não é. Não é a aula e não é a aula prática. Ele vai viver uma experiência educacional no polo. E aí, o polo tem que estar lá. O polo tem que ser competente. E a gente vai transformar o polo, a perspectiva que eu vejo dos polos, é que o polo vai se transformar numa grande solução em educação para uma determinada região. É isso que eu enxergo no futuro. Tá? Tem aqui mais alguns comentários. Perguntou aqui o Marcos Galini, nós estamos encerrando 18h30, eu vou ter que finalizar aqui para não atrapalhar toda a parte do evento aí da ABED, tá? Mas eu vejo, qual a sua visão de polos profissionais em empresas? Eu vejo também como destino, em algumas áreas muito específicas, mas eu vejo como inevitável. Então, por exemplo, daqui a pouco você vai ter uma empresa com 3, 4 mil funcionários na área de tecnologia e você vai ter lá dentro um polo de educação à distância só com curso na área tecnológica. Eu acredito nisso? Acredito. Entendeu? Eu vejo como um viés de alta. O Farley também parceiro nosso dono de polo, é empreendedor educacional também. Ele diz que se os grandes players seguirem por este caminho de uma plataforma digital, qual o caminho para nós?
Eu sempre digo, o empreendedor educacional, ele tem a sensibilidade muito apurada, e ele está lá na frente, ele conhece o aluno dele não, o aluno da instituição, é o aluno que vai ao polo dele, ele conhece esse povo, então ele vai estar tão próximo que ele vai oferecer alternativas para esse pessoal, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Extrapolamos aí praticamente 1 minuto e 40, quase 2 minutos do tempo da nossa live, ok? Mas queria deixar meu agradecimento a todos aí que participaram. Muito obrigado pela presença. E fiquem com a seguinte mensagem, né, que eu queria deixar aqui. A força da união transformada em qualidade na educação. Essa, na verdade, é a grande mensagem da Associação Brasileira de Polos. Que a nossa união, caracterizada pela percepção desse crescimento, desse novo setor, é a gente trabalhar unido, de forma conjunta, melhorando a qualidade da educação no nosso país. Ok? Muito obrigado, gente, e um abraço a todos que participaram aí da nossa live. E quem quiser um pouco mais de informações da Associação Brasileira de Polos, www.abpolos.com.br. Muito obrigado e uma boa noite.